foi o meu primeiro trimestre da gestação? O que é o primeiro trimestre da gestação? Quais os sintomas? É o que eu vim falar aqui no meu videozinho hoje. Então presta atenção, antes de mais nada, dá um like, deixa seu comentário e vem comigo. Eu sou a Carol e tô aqui pra falar um pouco da minha gravidez. Tô aqui pra falar um pouco sobre o meu primeiro trimestre da gestação. Meu primeiro trimestre nada é que os primeiros 3 meses, né? Então, esses meus primeiros 3 meses eu não sei falar porque eu não sei a semana certa. E nada. Vou ter que estudar e depois eu volto aí. Beijo. Então, vamos lá. O primeiro trimestre da gestação, gente, o que compreende esse primeiro trimestre é o que? Os primeiros 3 meses, tá? Isso é base de tudo, mas o que acontece? Quando você não está grávida ou nunca ficou grávida, você chega e pergunta: Ai, que legal, você tá grávida de quanto tempo? Aí a mulher vem e fala: 20 semanas. Aí você fica: ah, legal. Aí você não sabe se ela tá nas primeiras, sei lá, será que ela tá ganhando? E a gente fica nessa, né? Mas, gente, o primeiro trimestre, eu vou deixar aqui esse quadrinho, que ele tem certinho as semanas, e o primeiro trimestre ele vai compreender até da 0 à 12ª, 13ª também algumas pessoas falam. Então, é basicamente esses 3 primeiros meses e esse início de tudo. O início da gestação, quando vem o espermatozoide, gruda no óvulo e acontece a fecundação. Então, é o início, é a fase de adaptação. Vai ocorrer o quê? Muitas mudanças nesse primeiro ciclo, porque a gente vai ficar louca, porque nossos hormônios vão estar à flor da pele. Então, assim, nós vamos sentir mais mudanças físicas, não tanto. Por quê? Principalmente na primeira gestação, porque o embrião, ele não tá tão grande. Então, você não vai ter aquela sensação de ai, minha barriga tá linda ainda. Mas, assim, é normal, tá? E principalmente na primeira gestação, o que acontece? A musculatura lisa do seu abdômen, ela tá mais fechada. Ela tá mais grudadinha entre si, porque ela nunca foi preciso esticar tanto como é preciso na gravidez. Então, principalmente as gestantes de primeira viagem, como eu, não vai sentir tanta diferença nesse primeiro trimestre, tá? Outra coisa normal é a hora você sentir prazer e a hora a gente sentir desconforto dessa gravidez, assim, de tudo. Hora assim você tá satisfeita com a gravidez e outra hora você tá, meu Deus, porque eu tô grávida, o que aconteceu? Gente, não vai causar danos pro bebê, o bebê não vai nascer traumatizado e ele não vai pensar assim: meu Deus, minha mãe não gostava de mim, minha mãe queria tirar eu da barriga dela. Não, gente, é normal, então não fica pensando: ai, eu tenho que ficar amando minha gravidez. Às vezes você tá no primeiro trimestre, você tá meio cansada, aí você fica se martirizando na cabeça, mas não vai falar, não vou fazer isso, porque meu bebê vai nascer com trauma. Gente, então o bebê não vai nascer com trauma, tá? Fica tranquilo. Depois você vai aceitar. É fase, é momento e vamos lá. Fechou? Sensações comuns, que é normal ter na gravidez, tá? Que eu vou falar. E o que eu vou falar também, o se eu sentir ou se eu não sentir. Primeiro trimestre foi uma coisa, assim, surreal. Ainda mais que eu tô grávida, assim, pela primeira vez. Geralmente dizem que a mulher sofre mais. Só que eu, pelo contrário, sabe? Super good vibes. Óbvio que algumas coisas eu senti, mas assim, eu não tive aquele sofrimento, então eu também não sou tão básica pra falar: gente, enjoo é do caramba. Não é, gente. Então é do corpo de uma mulher pra outra que vai ter essas sensações comuns. O que são essas sensações comuns? Sono. A gente sente muito mais sono. Por quê? O nosso corpo, ele tá trabalhando mais, por mais que a gente não perceba. Mas por quê? Existe um embrião ali dentro, então ele precisa trabalhar para sustentar a gente e também fazer a formação de um embrião. Então ele tá gastando muito mais energia. Então o sono vem disso. Eu não tive muito sono. Eu lembro de algum dia ou outro, assim, depois do almoço, que eu tinha que ir pro estágio ou fazer alguma coisa na rua, que eu ficava: gente, não aguento mais, eu quero, sabe? Eu tava sentindo um cansaço mesmo, sabe? Mas não era aquela coisa fora de base, o meu sono, né? Os seios. Eu tive essa sensação no início, antes de descobrir que eu tava grávida. Os nossos seios, eles ficam mais doloridos, assim, mais sensíveis, né? E eu senti isso, é como se fosse quando a gente tá pra menstruar. Nossa,
meu seio tá, sabe? Não, ele tava cheio, tá mais cheinho, ele fica mais cheinho mesmo. E no final do nosso primeiro trimestre, ele começa a pigmentação na areola escurecer. Mas sabe por quê? Porque o nosso corpo, ele é muito foda. Assim, o Deus também é perfeito. Essa é a explicação. Porque o que acontece? Você começa a ficar, você tá grávida, o nosso corpo ele já começa a preparar tudo, entende? Ele começa assim, por mais que é um corpo estranho, ele ainda tá acostumando, tipo, a gente vai ter que trabalhar dobrado, né? Deve pensar, meu Deus, essa mulher engravidou e agora a gente vai ter que trabalhar dobrado. Mas assim, nosso corpo ele já começa a preparar pra amamentação. Então, os hormônios, né, que é a progesterona e a... Gente, esqueci o segundo. Enfim, os dois hormônios, eles vão pegar e vão já começar a preparação do leite materno e toda a fisiologia da lactação aí. Urinar, a gente vai ir mais no banheiro porque o nosso corpo vai aumentar os líquidos presentes nele e os rins então vão trabalhar mais e por consequência a gente vai no banheiro muito mais vezes. Outra coisa também é o enjoo que eu falei, mas assim, eu não tive enjoo de nada. Teve um dia que eu jantei um arroz e um bife, tipo, eu chegou com muita fome e eu comi loucamente um arroz e um bife e aí parece que deu uma queimação no estômago, assim. Aí eu pensei, nossa, será que eu vou vomitar? Mas nem cheguei a vomitar nem nada. Então, eu não sou referência pra falar isso, mas a mulher sente mesmo muito enjoo por causa das alterações metabólicas e vai ficar muito emotiva. Isso eu fiquei. Nossa, gente, eu fiquei muito emotiva, tipo, às vezes o Vinícius falava pra mim, não lembro, ele tem altos vídeos meus chorando à toa. Então, a gente fica emotiva. Esses dias ele não gostou do macarrão lá. Não gostou, ele foi brincar com o meu almoço que eu tinha feito um macarrão. Ele falou, isso é almoço? Brincando comigo. Eu comecei a chorar e, assim, mas é normal. Então, nessa fase a gente pede o quê? Familiares, amigos, maridos, sejam pacientes com a gente, por favor, porque a gente precisa dessa... A formação do bebê, né? Às vezes a gente não tem muita noção como é a formação. Hoje em dia tem os aplicativos, então a gente começa a acompanhar mais nos aplicativos, né? Por exemplo, eu ficava pensando assim, nossa, eu tô nessa semana agora, o que será que tá fazendo? Será que meu bebê já tem coração? Será que meu bebê já tem isso? Então é legal a gente baixar um aplicativo e ir acompanhando essa questão da formação. É uma coisa que eu fiz, né? E resumidamente, na quarta semana, o coração dele já bate, tá bom? A gente tem um coraçãozinho e tem os brotinhos pra sair, os bracinhos e as perninhas. Ai, gente, enfim, na quarta semana já tem algo batendo dentro de você. No fim da 8ª semana, já vai ter o quê? Orelha, formação de as pálpebras, vai ter os órgãos vitais vão estar se formando. Óbvio que ele vai passar por um processo de maturação, mas já tem começado a formação dele. A 12 semanas, começar o funcionamento do cérebro e ele já vai se movimentar na sua barriga. Só que a gente não vai sentir, porque ainda ele tem um espaço muito grande. Uma coisa importante que eu queria deixar aqui você descobriu que tá grávida, vai fazer um pré-natal, por favor. Você precisa iniciar um pré-natal para fazer os exames iniciais do pré-natal. Outra coisa importante é uma alimentação saudável. Agora nós temos que começar a nos alimentar muito bem. Por quê? Porque agora não é mais vida normal, vida, né, de festas rock and roll. Você cuidar da sua alimentação nessa fase para que o bebê venha saudável, firme e forte. Então, gente, era basicamente isso que eu quis falar, de maneira rápida, prática, resumida, o que é o primeiro trimestre, como foi pra mim. Pra mim foi tranquilo, você pode estar sofrendo mais. Procure o seu médico, o obstetra, ou se você vai numa unidade básica, procure seu enfermeiro e etc. Caso você tenha sentindo mais, fale das suas queixas, porque agora não é o momento que nós podemos usar todos os medicamentos possíveis. Quero uma dipirona, quero isso, quero aquilo. Então, existem medicamentos específicos e garanto pra você também uma gestação de qualidade. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o meu primeiro trimestre. Mas eu sei, eu não fui muita base no primeiro porque eu não senti muita coisa forte, né? E eu falei os mais comuns. Óbvio que existe uma variedade e que alguma mulher vai sentir algo diferente ou não. Mas basicamente é isso. Tá bom? Obrigada, até a próxima.